O CIMEP apresenta Diagnóstico. Olá, bem-vindos ao programa Diagnóstico. Hoje vamos entrevistar a psicóloga especializada em sexualidade humana, Ivana Cavalcante. Tudo bom, Natália? Bem-vinda. Tudo bem. Doutora, como é que surgiu essa vontade de enveredar para essa especialidade, a sexualidade? Bom, trabalhar na área de sexualidade, né, ela veio diante de toda uma identificação, de uma falta de informação que o universo tem, desde a criança até o idoso, né? Até porque não existe a aposentadoria sexual na terceira idade. Então, isso tudo foi gerando o despertar da vontade de querer estudar mais, entrar mais profundo nessa área. E também, como eu dou aulas na faculdade lá em Maceió, na questão eu ministro a disciplina Sexualidade Humana, né, que a gente trabalha toda a parte clínica. Então, a sexualidade a gente tem vários aspectos. A gente trabalha na parte clínica, na parte educacional e na parte social. E quais são as maiores dificuldades dessa área? Ainda existe esse tabu, porque antes era meio que polêmico, né, falar sobre sexualidade. E hoje, como é que é? Em 2011, como é que a gente pode ver isso? Melhorou bastante, mas ainda é um trabalho de formiguinha, né, que o sexólogo, né, nós especialistas precisamos fazer, até tanto no campo educacional, né, que hoje as escolas elas não têm essa abertura do campo da sexualidade dentro do contexto escolar, e também na parte clínica, quando a gente recebe portadores de várias disfunções sexuais, né, como disfunção erétil, ejaculação precoce, vaginismo, né, que isso tem comumente aparecido com mais frequência nos consultórios, que antigamente isso tinha muito mais tabus. Então, são essas pessoas que procuram o sexólogo ou existem outras pessoas? E o que mais poderiam levar uma pessoa a procurar um especialista na área? Bom, na área clínica, quem procura um terapeuta sexual, um sexólogo no caso, são todas as pessoas que têm disfunções sexuais, que seriam o quê? Algumas disfunções do tipo anorgasmia, disfunção erétil, ejaculação precoce, vaginismo, inapetência. Então, essas disfunções, qualquer pessoa, tanto homem como mulheres, porque as disfunções elas são masculinas e femininas. E no campo educacional é a questão da necessidade da escola e daquele momento do adulto, do adolescente e da criança. Doutora, esse ano foi publicada, no início do ano, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde falando que cerca de 340 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com algum tipo de DST. Assim, na sua opinião, isso faz parte também da falta de informação? Isso é devido à falta de informação? Sim, Natália, até porque a educação sexual ela tem que vir desde o início da vida do ser humano, né? Então, a falta de orientação, a falta de informação faz com que essas doenças elas cada vez se proliferem mais, né? Aconteça cada vez mais. Então, hoje em dia a gente preza em quê? Em uma educação em sexualidade, porque a partir do momento que a criança ela começa a ter uma educação na sua sexualidade, isso na frente vai surgir reflexo muito importante, que é o quê? Exatamente a prevenção dessas doenças, de gravidezes, né, indesejadas na adolescência. Então, são vários fatores que com essa prevenção a gente evita muito. E doutora, e como é trabalhar a sexualidade com crianças? Muito importante, né? Até porque a gente trabalha a sexualidade com todas as faixas etárias, desde a criança ao adolescente. E a gente fala todos os assuntos com essas idades, agora cada uma numa faixa etária, né, da forma como aquela faixa etária pode entender. Então, falar de sexualidade com a criança, né, vamos supor, de 5 anos, é da mesma forma, o mesmo assunto que a gente vai falar com um adolescente de 15, só que com formas diferentes, do tipo a masturbação, né? Uma criança de 5, 6 anos, ela se masturba. Só que em um adolescente de 16 anos, de 15 anos, ele também se masturba. Então, eles precisam saber quais as necessidades, quais as prevenções, o que precisa ser feito. Então, cada um dentro da sua faixa etária.
E qual é a importância, então, que o papel do pai e da mãe, porque a senhora acabou de falar que crianças de 5 anos, então acho que chega até a ser um susto para a família, né? Então, como é que é esse trabalho? Então, fazer o pai e a mãe entender isso. Hoje em dia é muito difícil os pais terem essa liberdade de falar, porque vem o quê? Os mitos, os tabus, os conceitos, preconceitos que a gente carrega da nossa educação. Então, os pais, eles têm que estar sempre falando a verdade com o filho, até porque hoje em dia a nossa casa é invadida pela mídia. Então, se você não diz a uma criança de 7 anos o que é aquilo que ela está perguntando, ela vai na internet e ela acha. Então, assim, os pais, eles têm que estar preparados para essas informações. E como, às vezes, a ausência dessa preparação, aí os filhos vão buscar em lugares inapropriados, ou internet, ou em coleguinhas, ou em revistas. Então, tanto as crianças de 5, 6 anos, elas precisam, né? Tem crianças que os pais estão, a mãe está grávida, como é que nasce o neném? Como é que eu vou ter meu irmãozinho? Então, isso tudo são situações corriqueiras e que precisa ser informado de uma forma verdadeira. E na escola? Como é que se deve ser tratado esse assunto? Na escola é esse projeto que é importante, porque em 96 o Ministério da Educação, né, ele colocou dentro dos PCNs, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, a sexualidade como tema transversal. Ou seja, dentro dos PCNs, as escolas elas tinham abertura para encaixar a educação sexual dentro dos seus currículos, que ia sair daquele padrão de aula de ciência, aula de biologia, falar, né, assuntos específicos. Então era para ter uma disciplina como é a religião, como é a informática, só que as escolas elas ainda não absorveram, né, ainda não estão fazendo esse movimento de incluir a disciplina de educação em sexualidade como um tema transversal. Caso as escolas elas comecem a fazer isso, os professores eles precisam ser capacitados para poder trabalhar com isso, porque senão não tem como, porque todos nós somos carregados de conceitos, preconceitos, mitos, tabus. Então, trabalhar com sexualidade tem que estar livre desses conceitos. A gente tem que começar a aprender coisas novas e saber lidar com essas situações. A senhora falou agora de preconceito, então veio até uma dúvida em saber, hoje a homossexualidade está sendo debatida em todos os aspectos, né? Ele também é o psicólogo especializado em sexuologia, em sexualidade humana, que também ajuda a desvendar esse processo. Como é que fica no caso desses homossexuais? O psicólogo, né, o sexólogo, ele ajuda com a orientação e com a informação que ele coloca, que é o quê? A questão da homossexualidade, muita gente diz assim, é uma opção sexual, e não é, é uma orientação, porque ninguém opta em ser homossexual. Né? Se eu perguntar a você, Natália, por que você é heterossexual? Você sabe dizer? Não, simplesmente porque sou. Então, assim, a gente não sabe o porquê, a gente não opta. Então, o terapeuta sexual, o sexólogo, né, o que trabalha com a educação sexual, tem que trabalhar a questão da homossexualidade como algo que é possível. São situações, são orientações que aquela pessoa escolheu, que a pessoa se identifica, tem afinidade. Até porque, se a gente for ver hoje na mídia, nas televisões, nos programas de televisão, hoje em dia tem muito caso de homossexualidade. Então, as crianças, os adolescentes já estão habituados, eles precisam agora respeitar, até para não ter a homofobia. Né? Aquela questão toda que hoje em dia, com essa lei, né, com tudo isso que acontece agora juridicamente sendo possível, tem acontecido vários casos homofóbicos. Né? Na sua opinião, como psicóloga, o que é que leva uma pessoa a ter uma reação homofóbica? É aquela questão de não aceitação, né? Aquela carga de uma educação sexual rígida, preconceituosa, que faz com que você fique, né, fixado no que é padrão, que hoje trabalhar com sexualidade não existe o que é normal e anormal. O que é normal para mim pode ser anormal para você e vice-versa. Então essa homofobia é justamente aquela rigidez que o outro tem pelo padrão que a sociedade coloca. Ok, vamos falar agora da terceira idade, né? Como é essa questão da sexualidade na terceira idade, o pessoal lá com 60 anos,
Como é que é isso? É interessante, né? Porque a terceira idade a gente coloca muito que, né, tem palestrantes, né, teóricos que colocam muito que não existe, né, aposentadoria sexual, e a gente coloca muito que chegou na sexualidade, na terceira idade, a sexualidade ela some, como muita gente acha que na criança também some, mas não, o idoso ele tem uma sexualidade, às vezes ele não tem mais o parceiro ou a parceira, mas a sexualidade dele está com ele, então ele precisa ser o quê? Reativado, estimulado, né? E porque a sexualidade ela transcende a questão da relação sexual, da penetração. Sexualidade ela é vida, então é a maneira que você se toca, é a sua autoestima, é a questão de você se dar prazer, então ela vai muito além de uma relação sexual, de uma penetração, né? Trabalhar com a sexualidade é mostrar que não é só o órgão genital, né? O pênis e a vagina, e sim um contexto bem mais amplo. Doutora, a senhora vai estar ministrando um curso sobre educação e sexualidade. Como é? A senhora pode falar um pouquinho desse curso? É até bom para que as pessoas saibam mais, se interessem. Esse curso, né, é um curso de formação Educação e Sexualidade, onde eu vou trabalhar todos esses conceitos, né? O que é educação sexual, o que é orientação sexual, o que é sexo, o que é sexualidade, né? A questão dos parâmetros curriculares dentro da escola, né? De que forma, como é a educação, como é a sexualidade na infância, na adolescência. Então serve para o público, quem pode fazer esse curso, né? Psicólogos, pedagogos, médicos que trabalham, porque tem muitos médicos que trabalham com palestras, com esse campo mais focado com adolescente, com criança. Então esse campo da saúde, ele se sente muito ausente dessas informações, né? Porque a sexualidade, ela agora está ganhando um campo, mas ela sempre foi muito ausente por conta dos tabus e os mitos. Esse curso, né, é um curso de formação Educação e Sexualidade, onde eu vou trabalhar todos esses conceitos, né? O que é educação sexual, o que é orientação sexual, o que é sexo, o que é sexualidade, né? A questão dos parâmetros curriculares dentro da escola, né? De que forma, como é a educação, como é a sexualidade na infância, na adolescência. Então serve para o público, quem pode fazer esse curso, né? Psicólogos, pedagogos, médicos que trabalham, porque tem muitos médicos que trabalham com palestras, com esse campo mais focado com adolescente, com criança. Então esse campo da saúde, ele se sente muito ausente dessas informações, né? Porque a sexualidade, ela agora está ganhando um campo, mas ela sempre foi muito ausente por conta dos tabus e os mitos. Onde é que vai ser, doutora, esse curso? Onde? É o local. Ele vai ser no Empresarial Thomas Edison. Aqui é o cartaz, né? Na Ilha do Leite, vai começar dia 21 de outubro, é uma vez por mês, né, de 1 às 7 da noite, e vai ser assim um curso com uma dinâmica, com uma metodologia bastante assim dinâmica, né, na questão de dinâmicas de grupos, de organizações de construção de material, então é um grupo bastante interessante. Doutora, só para a gente finalizar aqui, como é que a senhora pode definir como as pessoas, a maioria, né, no geral, pensa sobre a sexualidade? Uma definição sobre o que é sexualidade nos dias de hoje. Sexualidade nos dias de hoje, ela é vista por alguns, por muito tabus e preconceitos, e outros conseguem já desvendar a necessidade de conhecer mais profundamente, porque a sexualidade ela é vida, ela é além do que a gente imagina de relação sexual. Tá bom, doutora, eu quero agradecer essa participação aqui no nosso programa. Mais informações sobre o curso você pode acessar no site do sindicato. Doutora, tem mais algum outro site que a senhora possa receber? Então, no site do sindicato, www.cimep.org.br. Até a próxima!